Na segunda-feira, né, nós resolvemos dois exemplos. Com um deles, a gente quis fazer aquela observação a respeito do perigo de usar simetria, né? Como a gente disse, o objetivo era trazer exemplos que apresentassem alguma conclusão importante para a gente utilizar como referência, né? E aí nós fizemos um exemplo que mostrava justamente, como eu acabei de falar, o perigo de usar a simetria, que por acaso o domínio de integração apresentasse, e também resolvemos um outro, onde nós tínhamos todos os limites de integração numéricos e a função podendo ser escrita como um produto. E aí fizemos aquela última observação a respeito desse tipo de integral dupla, dizendo que, nesse caso especial, a integral dupla poderia ser resolvida como o produto das integrais. De uma integral toda na variável x por outra inteiramente na variável y, sem misturar as integrais naquela ordem que a gente vinha utilizando. Fazia primeiro a integral interna e depois fazia a integral externa. Nesse caso especial que a gente estudou, a gente poderia separar esse trabalho num produto de duas integrais. Hoje a gente segue, né, com mais 2 ou até 3 exemplos para colher deles também, né, algumas observações que sejam importantes. Bom, o primeiro, a integral dupla de cosseno de πy2 sobre 2, considerando como domínio de integração a região triangular limitada pelo eixo y, né? X igual a 0 é a equação do eixo y igual a 1, que a gente sabe que é uma reta paralela ao eixo x, o eixo x que é y igual a 0, e também a reta y igual a x. Qual o objetivo desse exemplo? É mostrar para a gente o quanto é importante escolher a ordem certa para resolver a integral dupla. A gente sempre, né, tem duas ordens. Faz a primeira em y, a segunda em x, ou faz a primeira em x, faz a segunda em y. E aí, como eu disse a vocês, eu escrevo uma ordem. Se eu vejo que naquela ordem o problema se tornou viável, eu sigo por ela. Se não, não há outra alternativa. Eu vou ter que tentar resolver a integral na ordem inversa. Isso muitas vezes é indiferente. Em muitas integrais, tanto faz resolver a primeira em y, a segunda em x, como a primeira em x, a segunda em y. Não tem problema. Mas em algumas, em muitas, a gente pode falar assim, essa ordem, ou a escolha dessa ordem, pode definir se a gente vai ou não vai resolver a integral. Porque numa determinada ordem, a integral é possível de ser resolvida, e em outra, é extremamente complicada. Isso pode parecer estranho, né? Porque, por exemplo, isso não acontecia na derivada parcial. Você derivava primeiro em relação a y, depois em relação a x, ou primeiro em relação a x, depois em relação a y. Eu estou me referindo à derivada mista, né? E tanto fazia. Mas aqui não. Aqui nem sempre é assim. Então, por exemplo, considere essa integral. E vamos supor que a gente continue com aquela ideia que eu sempre digo, é muito minha particular,
de escrever a integral de dentro em relação a y e a de fora em relação a x. Então, se eu me mantenho nessa ideia, o que é que vai acontecer aqui? Se eu pretendo fazer a integral de dentro em relação a y, eu sei que vou buscar a variação de y com as minhas setas aqui. Coloco elas aqui, né? As coloco aqui e faço a leitura do que elas me informam, né? E, evidentemente, elas estão me dizendo, né, que o y está saindo da reta y igual a x, o y está saindo daqui e está chegando na reta y igual a 1. Consequentemente, se eu pretendo resolver essa integral dupla colocando a primeira integral em y, eu vou dizer que a integral que eu tenho que resolver, a integral dupla sobre d de cosseno de π y2 sobre 2 dx dy, eu vou procurar resolver colocando a segunda integral em x, a primeira integral em y. Então, fica aqui cosseno de π y2 sobre 2 dy e depois dx. Pelo que a gente acabou de ver, o y vai variar desde x até 1. Aqui é uma integral interna que tem um limite de integração numérico, aproveitando a oportunidade, né, para lembrar. Por que esse limite de integração é numérico? Porque, por coincidência, a parte da fronteira que a gente utilizou é uma reta paralela ao eixo. Como nós dissemos, limite de integração numérico na integral interna é porque aquela variável ou varia a partir ou chegando em um eixo, ou a partir ou chegando numa paralela a um eixo. Aqui, no caso, é uma paralela. É evidente que a variação de x entre dois valores numéricos dentro dessa região vai ficar desde a origem até 1. Então, x ficaria aqui variando de 0 a 1. E aí, eu me deparo com uma situação extremamente complicada. Porque onde é que eu vou buscar a primitiva do cosseno de π y2 sobre 2? Se não existisse o quadrado aqui no y, se a minha integral fosse do cosseno de π y sobre 2, maravilha. Maravilha. Teria uma constante, π sobre 2, por y. Então, essa seria uma integral por substituição simples. Bastaria que eu chamasse de u π y sobre 2. Resolveria a integral com facilidade. Porém, como aqui tem um quadrado, se eu chamar π y ao quadrado sobre 2 de u,
para poder forçar a aparecer cosseno de U, eu tenho que lembrar que eu vou ter que calcular o DU. Né? E no DU vai aparecer Y. Porque a derivada de πy2 sobre 2 é πy. E agora? Se não existisse o quadrado, né? De novo, falando na não existência do quadrado. Se não existisse o quadrado, maravilha. Faria U igual a πy sobre 2 e o DU seria constante. π sobre 2. Isso seria ótimo. Mas se fosse verdade, e não é. Então, eu tenho aqui uma integral extremamente complicada, mas muito complicada mesmo. Portanto, como a gente disse, se eu tenho a opção de procurar tentar resolver a integral em duas ordens possíveis, vou abandonar essa, né? Vou abandonar essa daqui e tentar resolver a integral invertendo a ordem. Vou dizer, bom, desisto da ordem dy dx e vou resolver a integral na ordem dx dy. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu terei desistido disso aqui e vou dizer, vou tentar resolver da seguinte maneira. Integral de dentro em relação a x e integral de fora agora em relação a y. É claro que, né, eu vou ter que voltar lá para a minha região D e modificar meu raciocínio, porque agora, como eu inverti a ordem de integração, eu vou colocar as minhas setas na horizontal, da esquerda para a direita. Colocar as minhas setas da esquerda para a direita, já que vou buscar a variação de x. Então, eu tenho aqui setas horizontais colocadas na região da esquerda para a direita, porque agora o que me interessa é fazer a leitura da variação de x como variável da integral de dentro. E aí eu vejo que, quando eu inverto a ordem, eu passo a ter uma variação de x onde x parte do eixo y, onde ele é zero, e chega na reta y igual a x. Mas que eu não vou interpretar como y igual a x, porque já que a integral de dentro é em x,
Se eu tenho uma função, devo escrevê-la na forma x em função de y. Então, essa reta eu passo a interpretar como x igual a y. Portanto, tenho aqui o x variando de 0 a y. E, evidentemente, entre dois valores numéricos, o y irá variar de 0 até 1. E aí você pode olhar para essa integral e dizer, bom, melhorou? Olha, eu nem posso garantir assim a princípio que com certeza eu vou conseguir resolver a integral por completo. Mas uma coisa eu sei que já melhorou. É que antes eu não resolvia nem a integral de dentro. E agora eu já resolvo. Porque ao inverter a ordem, o que foi que aconteceu? Tudo que está na integral é constante. Né? Então, até para você, digamos assim, né, se a gente estivesse no ensino presencial, que eu tenho certeza que vocês ainda vão passar por ele, essa situação serviria até para você dizer, olha, eu posso não chegar no final da questão, eu posso não ganhar todos os pontos da questão. Digamos que a questão valesse 2. Né? Mas pelo menos um eu garanto. Eu fiz a metade. Né? Era uma integral dupla. Eu resolvi uma, eu resolvi a metade. Então mereço pelo menos um. Em termos de chorar no pé do pobre professor, você já estava com a vantagem de dizer que tinha feito a metade. Porque realmente você vai poder fazer a metade. Mesmo que não conclua, né, vai poder fazer a metade. Não tenha dúvida. Porque agora a integral de dentro não tem o que fazer. Na ordem contrária, ela era horrorosa. Agora, não tem o que fazer. Por quê? Aqui a parte. Né? Vamos só apagar o gráfico aqui, que a gente não precisa mais dele. Aqui a parte. A gente tem integral de dentro. Integral de 0 a y do cosseno de π y2 sobre 2 dx. Né? Então, claro que tudo isso aqui vai sair, essa integral vai ficar cosseno de πy2 sobre 2 vezes a integral de 0 a y de dx. E claro que essa integral aqui nos dá como resultado y. Integral de dx é x, né? De 0 a y é y menos 0. Então, a gente não só resolveu a integral de dentro, invertendo a ordem, como a resolução da integral de dentro salvou o grande problema que nós tínhamos, que era integrar o cosseno de πy2 sobre 2. Por que salvou? Porque agora apareceu um y multiplicando. Aí fica viável fazer a substituição. Porque, na verdade, o que é que vai acontecer agora? Eu terei aqui integral de 0 a 1 de y cosseno, y, que foi o resultado aqui dessa integral, né?
cosseno de π y2 sobre 2 agora dy. E agora a situação é diferente. Quando nós colocamos a integral de dentro em relação a y, não tínhamos esse y aqui. Isso dificultava extremamente a integral. Mas agora, com esse y, acabou a dificuldade. Porque agora eu posso usar a substituição, chamo u, né? Chamo u de πy2 sobre 2. A derivada de u vai ser πy dy, e y dy agora eu tenho aqui. Logo, a dificuldade acabou. Bom, não sei como vocês aprenderam a fazer, a utilizar, a aplicar a técnica da substituição. Tenham vocês aprendido como lhe ensinaram. Pode continuar com a maneira de vocês, é evidente, né? O que importa é aplicar a regra. E tanto vocês têm o direito de continuar com a de vocês, como eu tenho o direito de continuar com a minha. O que é que eu estou querendo dizer? É que, por exemplo, muita gente, quando usa substituição, suprime por um momento os limites de integração. Faz a substituição para u, resolve a integral, aí depois volta para a variável original, né? Faz uma antissubstituição, volta para x ou para y, seja lá qual for a variável original, e aí sim substitui os limites de integração. Muita gente faz assim. Eu não gosto dessa volta. Então, quando eu faço substituição, eu substituo tudo. Substituo a variável e substituo os limites de integração também. Vou direto buscando o resultado final da integral. Então, por isso que eu disse, cada um faz como aprendeu, não tem problema nenhum, né? O que importa é fazer. Agora eu vou continuar com a minha maneira também. E mais uma observação. Na minha maneira, eu faço se na integral, né? Eu sei que eu vou chamar u de determinada coisa. Eu sei que eu vou ter que calcular du, porque estou usando substituição. Se o du não está presente por completo na integral, como aqui, por exemplo, o du vai ser πy dy. Eu tenho y dy, mas não tenho πy dy na integral. Então, como está faltando uma constante multiplicativa, eu multiplico por essa constante, para fazer com que o du apareça por completo. Agora, claro, eu não posso simplesmente multiplicar por uma constante, que isso vai alterar a integral. Então, eu multiplico e divido, mas eu deixo a integral pronta para receber a substituição. Tá? É assim que eu gosto de fazer. Peço perdão se por acaso isso vai confundir vocês, já que vocês aprenderam de outro jeito. Mas eu acredito que seja essa a melhor maneira. É a que eu simpatizo mais. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Para resolver essa integral aqui, eu vou chamar u de π y2 sobre 2. Consequentemente, eu sei que du será πy dy, né? Porque derivando isso aqui em relação a y, o 2 vai descer, vai cancelar, eu terei πy dy. Além disso, vamos para os limites de integração.
Quando y for zero, que é o limite inferior, u será zero. Quando y for 1, u será π sobre 2. Né? Substituindo aqui 0, u é 0. Substituindo 1, u é π sobre 2. Então, eu tenho aqui toda a minha substituição pronta para ser levada para cá. Logo, eu vou dizer que esta integral... Professor, Pois não. tem como só o senhor relembrar essa parte daí da derivada do U, du, no caso? Derivada de u. E sobre 2 é constante. Tá? Então, eu repetiria. Eu não vou derivar somente y2. Né? Então, derivada de y2, 2y. Pronto. Por isso que eu disse, a derivada de u é πy dy. Porque a minha integral vai ficar toda em u du. Né? Eu estou usando substituição. A minha variável original vai desaparecer. A variável original é y. Como é que eu faço uma substituição? Eu chamo determinado termo da integral de u e calculo du. Essa é a técnica da substituição. E que deve ser usada toda vez que eu percebo, né, que, ao chamar determinada coisa de u, a derivada de u está presente na integral, a menos de constante multiplicativa. Pode ser que ela já esteja presente por completo ou não esteja presente por completo, mas a única coisa que falte seja uma constante multiplicativa, como é o caso aqui. Por que é que eu estou usando substituição? Por quê? Primeiro, essa integral não é imediata. Eu não tenho na minha cabeça uma função que eu saiba que seja a primitiva desse produto, y vezes cosseno tarará. Eu não conheço. Então, vou usar uma técnica de integração. Por que é que eu estou usando a substituição? Porque se eu chamar u de πy2 sobre 2, eu ficarei com cosseno de u, que é uma função simples, que eu sei que a integral é seno de u. Agora, mais uma razão para chamar isso aqui de u é porque a derivada de u é πy dy. Ou seja, eu já tenho y dy, só falta uma constante multiplicativa. Foi exatamente o que eu disse. Eu uso a substituição quando, chamando determinada expressão de u, eu percebo que a derivada de u é exatamente o restante do que eu tenho na integral. Como aqui. Chamando πy2 sobre 2 de u, a derivada de u é o resto que eu tenho na integral, y dy. Só não é precisamente o resto porque falta o π multiplicando. Mas quando falta uma constante multiplicando, isso eu posso remediar facilmente. Por quê? Porque uma constante eu posso multiplicar por ela e dividir por ela sem alterar nada. Não é? Então, essa é a razão de a gente estar usando a substituição. Ok? Então, vamos fazer aqui a substituição. Né? Vamos fazer a substituição. Quer dizer, primeiro vamos deixar a integral pronta para receber a substituição e depois fazer a substituição. Deixar pronta é multiplicar por π e dividir por π, porque eu sei que o du vai precisar disso. Então, eu vou dizer que isso aqui é integral de 0 a 1. Aí eu escrevo cosseno de π
y2 sobre 2, aqui πy dy. Não fiz substituição nenhuma ainda. Eu estou apenas preparando a integral para receber a substituição. Agora eu fiquei exatamente, né, com uma expressão cosseno de u, que eu vou chamar isso aqui de u, cosseno de u, du. Maravilha. Integral de cosseno de u, du, é seno de u. Resolvi o problema. Só que, para preparar, eu multipliquei por π. Porque eu preciso do π, ele está aqui, em du. Mas eu não posso apenas multiplicar por π. Também tenho que dividir por π. Então, coloco aqui fora 1 sobre π. Porque já que 1 sobre π é constante, tanto faz fora como dentro, né? Ele está multiplicando, eu posso tirar da integral. Se eu colocar para dentro, cancelo o π e volto quando eu estava. Não alterei nada, né? Não alterei porque multipliquei e dividi. Só que eu multipliquei dentro, dividi fora. Claro que eu posso fazer isso, porque 1 sobre π é constante, ele tanto entra quanto sai da integral. Deixo ele aqui fora, porque ele aqui dentro não vai ser útil para nada, né? E agora sim, agora isso aqui será u e isso aqui será du. Né? Então, continuando ali em cima, nós temos que, do ponto em que nós paramos, ficamos agora com 1 sobre π. Agora sim, agora a gente faz a substituição. Aqui vai aparecer. Vou repetir, Saline, um instantinho só. Aqui vai aparecer cosseno de u, du. Limites de integração. No lugar do 0, 0. No lugar do 1, π sobre 2. Pronto. E eu tenho uma integral muito simples. Repetindo porque 1 sobre π. Vou repetir. Estamos usando substituição. Né? Estamos usando substituição. Uma substituição é uma técnica de integração que é utilizada quando você consegue enxergar, né? Na verdade, é uma questão de enxergar. Que, primeiro, do jeito que a integral está, você não resolve. A função que está lá dentro não tem uma integral imediata, não tem uma primitiva conhecida. Como é o caso dessa. Né? Y vezes cosseno de π, y2 sobre 2. Porém, apesar dela não ter uma primitiva imediata, eu vejo que, se eu chamar de u π y2 sobre 2, se eu chamar de u π y2 sobre 2, eu, primeiro de tudo, simplifico demais essa função, porque ela ficará cosseno de u. E, além disso, a substituição vai funcionar, eu tenho certeza que ela vai funcionar. Por quê? Porque se eu chamar de u π y2 sobre 2, du, pela razão que a gente já disse aqui, ficará π y
dy. E na minha integral, eu tenho y dy. Porque quando eu faço a substituição, algo será u e o restante será du, para poder a integral ficar toda na nova variável u. Né? Então, veja bem, se não existisse, foi isso que eu estava falando quando a gente estava fazendo da forma anterior, na ordem anterior. Se não existisse esse y aqui, não adiantaria chamar u de πy2 sobre 2. Por quê? Eu obteria cosseno de u. Obteria, ótimo. Mas acontece que du continuaria sendo πy dy. E cadê? O π não tem problema. Π é uma constante. Eu posso multiplicar pela constante, dividir pela constante e não altero nada. O problema é que eu não tenho o y dy. Esse é que é o grande problema. Né? Pronto, Rian estabeleceu, sem dúvida, o método que eu tenho certeza que praticamente todo mundo faz. Né? É essa baita confusão. Faz du sobre π igual a y dy, quando for substituir na integral, joga para fora 1 sobre π, pronto. Eu não gosto de fazer isso. É só isso que eu quis dizer. Não gosto. Eu gosto de deixar tudo pronto, né? Que evidentemente é equivalente a isso, não tenha dúvida, mas eu acho esse procedimento mais confuso. Eu prefiro fazer assim, como eu estou mostrando para vocês. E é evidente que isso é um gosto particular. Cada um faz como quer, não tem problema. Tá? Então, voltando para cá. Se não tivesse o y, eu não teria como conseguir y dy. Porque uma coisa é você dizer, eu vou multiplicar por π. Tem todo direito. π é uma constante, desde que você divida. Outra coisa é você dizer, eu vou multiplicar por y. Opa! Y é variável. Y não é constante. E você precisa do y dy, porque ele aparece no du. Se você está usando a substituição, você precisa. Então, você precisa e tem. A integral é assim, y cosseno de πy2 sobre 2 dy. Então, você tem tudo nas suas mãos. Você chama u de πy2 sobre 2. Du será πy dy. Então, você tem cosseno de u e tem o du. A única coisa para ter, que está faltando para você ter o du por completo, é esse π. Mas acontece que π é uma constante. Multiplicar por uma constante, você está livre para fazer na hora que você quiser. Agora, você simplesmente não pode apenas multiplicar por uma constante, porque senão você altera a sua integral. Você, se multiplicar por uma constante, precisa dividir para não alterar. Então, o que é que aconteceu aqui? Então, o que é que aconteceu aqui? A gente, vendo que é melhor você tirar esse E daqui, porque você captou. Assim você virou o capeta, né? Eu capetei, ou então capotei. Mas tira esse E, porque captei, né? Ah, é de capeta mesmo? Então tá certo. Então pode deixar o E, não tem problema nenhum. Por isso que a gente dividiu por π, né? Porque aí fica tudo certinho. Cosseno de u, du, e como para obter o du eu multipliquei por π, dividi por π. Claro que eu poderia ter dividido dentro da integral, mas não é interessante para mim dividir dentro da integral.
Interessante para mim, dentro da integral, é multiplicar. Aí eu multiplico dentro e divido fora, porque tanto faz. Se eu quiser, não põe para dentro, esse 1 sobre π, então pronto. Na verdade, foi isso. E acaba, então, essa história toda, né, em uma situação que, de fato, dá para resolver. Né? 1 sobre π, integral de cosseno de u, é uma mamata, não tem dificuldade. E essa facilidade a gente obteve, né, porque inverteu a ordem de integração, porque se tivesse ficado na ordem que a gente colocou da primeira vez, a gente ainda estava olhando para ela. Possivelmente já estaria chorando, né? Se fosse o caso de ter uma questão que tivesse que ser feita. Né? E agora está tranquilo demais, porque a gente simplesmente, né, vai dizer que isso aqui é 1 sobre π, ou chorando, ou chamando algum palavrão, né? Possivelmente com a mãe do professor, que não tem nada a ver com isso. E aqui você teria integral de cosseno é seno, seno de u, né, de 0 a π sobre 2. Integral de cosseno de u, seno de u. Bom, é como eu digo, eu também não gosto de voltar para a variável original. Eu já substituo os limites de integração, porque aí eu vou direto. Já vou direto para o resultado final da integral. Então, aqui eu ficaria com 1 sobre π. Claro que aparece aqui a diferença seno de π sobre 2 menos seno de 0. Claro que essa diferença é 1, porque o seno de π sobre 2 é 1, e o seno de 0 é 0, e, consequentemente, o resultado final da integral é 1 sobre π. Então, esse é um exemplo onde você vê claramente que, às vezes, você escreve a integral numa ordem e é melhor abandonar. Né? Professor, Oi, pode falar. tem como você repetir essa última parte? A última, a substituição no seno? Isso. Porque a integral de cosseno é seno. Essa aí é, né? Porque a derivada de seno é cosseno. Então, eu estava com a integral de cosseno de u de 0 a π sobre 2. Aí isso aí é o quê? É seno de u de 0 até π sobre 2. Então, é 1 sobre π, que já está lá na frente mesmo multiplicando. E aí eu teria seno de π sobre 2 menos seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1, né, que é 90 graus. E seno de 0 é 0. É porque apareceu esse O aqui, mas a pessoa pode até... Esse O, na verdade, não é O, é 0, né? Aqui é seno de 0. Então fica seno de π sobre 2 menos seno de 0. Seno de 0 é 0. E seno de π sobre 2 é 1. Então aqui eu tenho 1 menos 0. Multiplicado por 1 sobre π, 1 sobre π. É o resultado final da integral. Ok? Muito bem. Então, vamos para por que era de 0 a 1 e acabou ficando de 0 a π sobre 2? Vou lhe dizer agora mesmo. Porque de 0 a 1, quem variava era o y. Eu falei, eu estou fazendo uma substituição. Veja bem. Qual foi? Esses são os efeitos do ensino remoto. Os conhecimentos ficam perdidos assim. Sabe uma coisinha daqui, misturou com a de cá, tem uma salada aqui, mas, na verdade, há uma perda e a gente tem que perceber que, de fato, há. Né? No ensino remoto fica diferente, tem umas falhas pelo meio. E a culpa não é de vocês, de jeito nenhum, é desse sistema de ensino remoto mesmo que prejudicou a forma como as coisas foram apresentadas. Né? Muito bem. Então, veja bem, por quê? Nossa integral original,
nossa integral original. Em y era de 0 a 1. Né? A gente tinha y cosseno de π y2 sobre 2 dy. Era essa a integral de fora. Era essa a integral que a gente ia resolver. Aí a gente disse, vamos resolver isso por substituição. Qual é a substituição? U igual a π y2 sobre 2. Porque se eu substituir U por isso, eu ficarei com cosseno de U, que é uma expressão simples, e porque a derivada de U está lá dentro da integral. Derivada de U, π y dy. Só não está completamente porque falta o π, multiplicando. E quando falta uma constante multiplicando, eu faço com que ela apareça. Basta multiplicar. Não altera nada, desde que eu também divida. Muito bem. Então, decidimos. Vamos fazer por substituição. E a substituição será esta. Para que é que a gente usa essa substituição? Primeiro, como não poderia deixar de ser, para substituir. Lógico. Né? Chega aqui, sai esse indivíduo, entra U. Aí agora, calculamos du. du é πy dy. Y, dy, eu tenho, falta π. Ponho π. Para não alterar, divido por π. Então, πy junto com dy vai embora. Isso vira πy junto com dy vira du. Portanto, a integral assumiu a cara de 1 sobre π, integral de πy2 sobre 2 agora é U, e πy dy agora é du. Eu só não vou dizer que varia de 0 a 1, né? Por quê? Porque quem variava de 0 a 1 era y. Eu estou fazendo uma substituição. Então, eu substituo não só a expressão que eu chamei de U, que foi πy2 sobre 2, como também substituo o dy, porque vai ter que aparecer o du, por isso que eu calculo du, e também substituo os limites de integração, porque agora a minha variável é U. Pode ser que, por uma grande coincidência, os limites sejam os mesmos, mas isso é um absurdo de coincidência. Normalmente não são. E como é que eu sei quais são os novos limites de integração? Muito fácil. Eu pego a substituição que eu fiz e nela eu substituo os dois valores de y para obter os dois valores de u. Limite de integração inferior era 0. Se eu colocar 0 aqui, fica π por 0 ao quadrado sobre 2. É 0. Então, 0. Limite de integração superior, 1. Se eu colocar 1 aqui, fica π vezes 1 ao quadrado sobre 2. Fica π
sobre 2. Achei os novos limites de integração. Certo, doutor Gabriel? Em qualquer substituição, meu amigo, pode ficar certo que a melhor maneira é você também substituir logo os limites de integração. Coisa que não acontece, por exemplo, quando você usa a técnica de integração por partes, aí os limites de integração não se alteram. Não se alteram. Tá? Mas por substituição pode ficar certo que sim. Pode ficar certo que sim. Muito bem. Vamos fazer uma outra substituição. Pronto. Vamos fazer uma outra substituição. Vamos resolver um exemplo que vai exigir que a gente faça uma nova substituição. Deixe-me ver se eu faço isso, se... Já que a gente está falando sobre coisas que deveriam, né? Coisas que a gente deveria saber e o ensino remoto não permitiu, estou livrando a barra de vocês, né? Não estou colocando a culpa em vocês, estou colocando a culpa no ensino remoto. Né? Pela ordem, a gente deveria fazer... Eu vou modificar um pouquinho a ordem, já que a gente hoje praticamente revisou né? Eu sei que foi muito rápido, mas revisou a técnica de integração por substituição. Então, eu vou inverter uma ordenzinha. Eu vou deixar o último exemplo para depois. Acredito que a gente faça segunda-feira, né? Agora eu fiquei misturando faça com passa. Faça segunda-feira, né? E vamos aproveitar para revisar uma coisa que pode aparecer, né? Pode aparecer e normalmente no cálculo 2 não se é dada muita atenção, né? Muita atenção para isso. Você quer ver? Eu estou me referindo, ao seguinte: suponha que a gente queira resolver a integral dupla sobre D da função módulo de xy dx dy e nos seja dito que o conjunto D seja dado por todos os pares xy do R2, tais que x está entre 1 e 2 e y está entre -1 e 1. Tá? Será que eu estou inventando isso? Eu vou inventar diferente. Vamos fazer primeiro o seguinte. Vamos supor que a gente fique com, digamos, aqui também algo do tipo, suponhamos, de 1 até 2. Pronto. Ou seja, a nossa região D seja um quadrado, né? Nós temos agora experiência suficiente para olhar para isso aí e dizer
Isso é um quadrado, porque x de 1 até 2 é uma faixa, y de 1 até 2 é uma faixa, e isso é um quadrado que é dado exatamente pela interseção das duas faixas. Eu tenho aqui uma situação onde o gráfico da minha região, vamos diminuir aqui. O gráfico da minha região é uma faixa. E eu propositalmente coloquei essa região aqui no primeiro quadrante, pelo menos inicialmente, para poder garantir, né, que x e y sejam positivos. Né? Aqui. De 1 até 2. De 1 até 2. Então, claro que eu sei, né, como a gente viu na segunda-feira, que nós estamos falando de uma região de integração que é dada por esse quadrado. O que é que eu falo que normalmente, quando aparece, né, quando aparece em cálculo 2, desculpe, quando aparece em cálculo 3, até no ensino presencial, não há diferença nesse caso. Não sei por que razão, mas não há. Quando aparece no cálculo 3, a gente percebe que no 2 ninguém deu atenção para uma coisa, que é, quando eu resolvo integral e que o meu domínio de integração leva em consideração o sinal da variável, isso é perigoso. Isso é perigoso. O que é que eu estou querendo dizer? Antes de resolver esta integral dupla, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar um exemplo de uma integral em uma variável. Pronto, em uma variável. Algo que vocês estudaram, né, no semestre anterior. Alguém chegue para vocês e diga, olha, calcule integral de menos 1 até 2 da raiz de x2 dx. Pronto. Problema que parece ser simples. É um problema de cálculo 2, né? Porque é uma integral de uma função de uma variável, mas que merece uma análise muito interessante, que faz com que você abra seus olhos para não cometer erros grosseiros quando sua integral envolver módulo. Primeiro de tudo, a gente tem mania, uma mania que a gente adquire muito antes de chegar na universidade. A gente tem mania de dizer que raiz quadrada de x2 é x. Um péssimo costume, uma péssima mania. Primeiro de tudo, se isso aqui fosse verdade, na hora que você tivesse raiz, por exemplo, de menos 2 ao quadrado, né, seria menos 2.
Por quê? Porque você está me dizendo que a raiz quadrada de qualquer x, ninguém colocou nenhuma condição sobre ele, raiz de qualquer x ao quadrado é x. Então, se x for menos 2, raiz de menos 2 ao quadrado é menos 2. E você pode até dizer assim, e não é não? Porque o que é raiz de menos 2 ao quadrado? Raiz de menos 2 ao quadrado não é raiz de 4? É, não tenha dúvida que é, porque menos 2 ao quadrado é 4. Lógico que é. Aí você vai dizer, e raiz de 4 não é menos 2, não? Não. Não é. E aí começa aquele olhar de quem diz, e agora? O que foi que eu fiz até hoje? Né? O que foi que eu fiz para merecer uma surpresa dessa? Que raiz de 4 não pode ser menos 2. Né? Na verdade, por definição, a raiz quadrada de qualquer número, evidentemente, nós estamos nos reais, então o número tem que ser positivo. Né? Então, raiz quadrada de qualquer número positivo, por exemplo, raiz de 4, raiz de 8, raiz de 25, raiz de 16, raiz quadrada de qualquer número positivo é obrigatoriamente um número positivo. Logo, raiz de 4 não pode ser menos 2. Raiz de 4 é 2. É 2. Não é menos 2. Você vai dizer, mas a gente não, por exemplo, quando a gente está resolvendo, por exemplo, uma equação, x2 menos 4 igual a zero. Aí a gente diz, x2 é igual a 4. Aí a gente diz, x é mais ou menos raiz de 4. Quando a gente diz que x é mais ou menos raiz de 4, não acaba concluindo que isso é mais ou menos 2? Então não tem dois valores para a raiz de 4? Não, não tem. Não tem. Você percebe que não tem? Lendo isso aqui vagarosamente. Você até hoje leu rapidamente. E o problema, na verdade, está lhe levando a um erro de conclusão matemática, mas seu erro está sendo de português. Você leia isso aqui devagarzinho que você vai ver. Você tem x2 é 4. X é mais ou menos a raiz de 4. X é mais ou menos 2. Quem é a raiz de 4? 2. Hã? Entrou. Pronto. Raiz de 4 é 2. Porque se raiz de 4 fosse mais ou menos 2, o que é que teria acontecido aqui? Você teria dito x é mais ou menos raiz de 4, então é mais ou menos 2. Porque raiz de 4 seria mais ou menos 2, então seria mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2. Então você não deve dizer que raiz de x2 é x. Né? Você não pode dizer isso. Estou falando tudo isso, pessoal, para a gente voltar aqui para essa integral. Tá? E depois voltar para a integral aqui de cima. Então, você tem que dizer, na verdade, toda vez que você tiver pela frente raiz de x2, você vai dizer, e eu vou dizer o quê? Você vai dizer que raiz de x2 é módulo de x. É módulo de x.
Porque a única maneira de você garantir que um número real é positivo é prendendo ele no meio dessas duas barrinhas aí. Né? É colocando ele em módulo. Aí agora sim, essa é uma igualdade verdadeira. Raiz de x2 é módulo de x. Agora sim, veja, se você pegar pela frente raiz de menos 2 ao quadrado, aí agora sim é módulo de menos 2, que é 2. Isso sim é verdade. Então, se o camarada apressadamente, aliás, que aqui, me perdoe, aqui eu vou colocar, menos 1, para deixar o y com uma variação negativa. Então, se... todo mundo está me acompanhando? Eu estou achando um silêncio fúnebre. Tá, Sim, né? professor. Okay. Então, vamos lá. Estamos sim, professor. Então, se o camarada pegar essa integral aqui e apressadamente disser, olha, raiz de x2, meu amigo, não tem o que fazer, raiz de x2 é x. Porque é raiz de um número ao quadrado, então isso aqui é a mesma coisa que integral de menos 1 até 2 de x dx. Lógico, o cara acaba de cometer um erro grave. Grave. E isso vai levar a um erro no resultado da integral. Porque aí ele vai dizer, integral de x dx é x2 sobre 2, de menos 1 até 2. Então, eu terei aqui 4 sobre 2 é 2, menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2, 1 meio, e o resultado da integral é 3 meios. Resolvida? Resolvida dizendo que raiz de x2 é x. Aí vem o outro, que sabe que raiz de x2 não pode ser chamada de x. Olha e diz, aqui tem que ter cuidado. Isso aqui tem que ter uma análise importante, que é a seguinte. Como você quer que eu calcule a integral de menos 1 até 2, eu já começo dizendo que a integral de menos 1 até 2 de raiz de x2 é a mesma coisa que a integral de menos 1 até 2 do módulo de x dx. Por quê? Porque de menos 1 até 2 tem x negativo e tem x positivo. Né? De menos 1 até 0 é negativo e de 0 até 2 é positivo. Então, eu preciso do módulo para garantir que todos sejam positivos, como resultado da raiz de x2. Aí, agora, como eu tenho uma parte negativa e uma parte positiva, e como eu sei que a definição de módulo me diz que, definição de módulo, o módulo de qualquer quantidade é a própria quantidade se essa quantidade for positiva. Claro, módulo de 2 é 2, módulo de 3 é 3 e assim por diante. E o módulo de uma certa quantidade é menos ela se ela for negativa. Porque se ela for negativa, colocando um menos aqui na frente, falando no português bem simples, menos uma quantidade negativa é positiva de novo. É positiva de novo. Então, por exemplo, suponha que x seja menos 1.
Então, módulo de menos 1 é menos 1. É 1. Porque menos 1 é negativo, eu ponho um menos na frente. Por isso que a definição de módulo é assim. Portanto, para resolver essa integral, você vai dizer, finalmente, eu vou substituir módulo de x por x ou módulo de x por menos x? Você vai substituir pelos dois. Ao mesmo tempo? Claro que não. Você é obrigado, para resolver essa integral, é obrigado a dizer, olha, essa integral eu vou ter que quebrar em integral de menos 1 até 0 do módulo de x, porque agora, nessa seção, estão aqueles que são negativos, mais integral de 0 até 2 do módulo de x dx. Você é obrigado a fazer isso. Aí agora vai dizer, na primeira, como aqui todo mundo é negativo, de menos 1 até 0, de menos 1 até 0, todo mundo é negativo, então isso aqui fica integral de menos 1 até 0 de menos x dx. Por quê? Porque onde x é negativo, o módulo de x é menos x. Onde x é negativo, o módulo de x é menos x, mais integral de 0 a 2. E de 0 a 2 só tem x positivo, onde x é positivo, módulo de x eu substituo pelo próprio x. Ou seja, isso será menos x2 sobre 2. De menos 1 até 0, mais x2 sobre 2, de 0 até 2. Aí, você vai resolver vamos puxar para cá para ganhar uma telinha. Você vai resolver aqui você terá 0, né? Substituindo aqui os limites de integração. Você vai ter esse menos, inclusive você eu até prefiro, quando tem um menos aqui na frente, eu guardo esse menos, aí faço a substituição, deixando o menos aqui fora. Então, eu terei 0 sobre 2, menos, e aqui eu terei 1/2. Aqui eu terei 1/2, né? Porque vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. Então, em 0 é 0, menos, em menos 1 é 1/2. O menos daqui está aqui fora. E mais, aqui, em 2, né? É 2 menos 0. Então, eu terei 1/2 mais 2. 5/2. E esse é o resultado verdadeiro. Esse é o resultado correto. Tá ok, pessoal?
Professor. A gente tem que ter cuidado. Então, por exemplo, agora vamos voltar lá para a integral dupla. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Né? Isso aqui foi uma, digamos assim, uma revisão para você ter consciência do problema que você tem pela frente quando você tem integral com módulo. Porque eu coloquei aqui a raiz só para forçar a aparecer o módulo. Aqui já está o módulo. Né? Aqui já está o módulo. Então, bom, pergunta. Tem alguma coisa que queira perguntar sobre isso que a gente fez aqui? Se tiver, aproveite que eu estou apagando agora para a gente ir ali para, né, a integral dupla. Né? Então, se não tem, vamos para a integral dupla que está ali. O que é que acontece com essa integral dupla? Eu tenho essa integral, ela envolve o módulo de um produto, porque nós temos agora um problema com duas variáveis. E módulo do produto é o produto dos módulos. Então, na verdade, eu posso dizer que eu tenho aqui módulo de x por módulo de y dx dy. É evidente que, desculpe, agora o gráfico não ficou, né, coerente com... O nosso gráfico não ficou coerente com a mudança que eu fiz. Eu coloquei aqui, né, x de 1 até 2 e o y de menos 1 até 2. Então, na verdade, agora nós temos uma situação que, em termos de gráfico, seria algo desse tipo. Essa é a nossa situação agora, né? Porque eu tenho y de menos 1 até 2 e x de 1 até 2. Então, eu tenho agora a minha região, na verdade, essa daqui, né? Para poder o gráfico da gente ficar coerente com a modificação que eu fiz, né? Y de menos 1 até 2. Não, mas, de qualquer forma, é evidente que a gente sabe que a gente vai ter aí duas integrais, uma integral dupla com todos os limites de integração numéricos, né? Porque temos aí a situação que a gente viu na segunda-feira. Então, o que é que vai acontecer? Eu terei aqui a integral, digamos, a integral de fora em relação a x, né? Integral de 1 até 2, integral de dentro em relação a y, integral de menos 1 até 2, aqui, módulo de x, módulo de y, dy, dx. Temos aqui, né, a oportunidade de usar aquela observação que a gente fez. Não é? Todos os limites de integração numéricos e a função de dentro é um produto de duas parcelas, onde uma só envolve x e a outra só envolve y. Então, eu posso escrever isso aqui como produto da integral de 1 até 2 de módulo de x dx pela integral de menos 1 até 2 de módulo de y dy. Né? Acho que estão lembrados, né? Segunda-feira
A gente falou exatamente sobre essa, fez essa observação. Integral com todos os limites de integração numéricos, né? E a função que aparece dentro, um produto de dois fatores, onde um só envolve x e o outro só envolve y. Muito bem. Como é que eu vou resolver essa integral? Né? Como é que eu vou resolver essa integral? Pelo que a gente acabou de fazer, a integral em x eu não preciso quebrar numa soma. Por quê? X varia de 1 até 2. Então, x é sempre positivo. Se ele é sempre positivo, o módulo dele é ele mesmo. Então, isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar integral. Vou deixar as contas para vocês fazerem. Né? Integral de 1 até 2 do próprio x dx. Porque de 1 até 2, todo x é positivo. Consequentemente, módulo de x é x. Porém, de menos 1 até 2, eu tenho y's negativos e y's positivos. Então, esta segunda integral vai ficar esta primeira multiplicada pela soma de duas, como a gente acabou de falar. A primeira delas, integral de menos 1 até 0, a parte negativa, onde y for negativo, o módulo de y vale menos y. Mas, me deixe só diminuir e puxar para cá. Mas, agora a parte positiva, de 0 a 2. Né? Era de menos 1 até 2. De 0 a 2, o módulo de y é o próprio y. Eu tenho que resolver essa aqui não tem o que fazer, né? Essa daqui é x2 sobre 2 de 1 até 2. Essa daqui é 2 ao quadrado, 4, sobre 2 é 2, 2 menos 1 meio, 3 meios. Então, na verdade, o resultado final será 3 meios multiplicado pela soma dessas duas integrais. De menos 1 até 0, de menos y dy, mais de 0 até 2, de y dy. Então, basta resolver essas duas integrais em y, e aí você tem o resultado final.